Hoje a gente vai conversar sobre as urolitíases. Então, urolitíases é o termo utilizado para definir a formação de cálculos em qualquer porção do sistema urinário. Então, a formação de pedras, tá? Esses cálculos, eles podem se formar em qualquer local do sistema urinário. E dependendo do local de onde eles forem formados, nós podemos ter, então, uma nomenclatura diferente de acordo com a localização. Então, por exemplo, as nefrolitíases, quando há, então, a formação de cálculos nos rins, ureterolitíases nos ureteres, urolitíase vesical, quando há a formação de urólito ou presença na vesícula urinária, que é a manifestação, a forma mais comum, e as uretrolitíases, quando há a presença do urólito na uretra. E é importante lembrar que a presença do urólito, tanto na uretra como também nos ureteres, não indica necessariamente que o urólito se formou nesse local. Então, é muito incomum ter a formação direta do urólito nessa região, tanto em uretra como ureter. Quando encontrarmos urólitos nessas regiões, muito provavelmente significa que houve a passagem, do local mais adjacente para a uretra ou para o ureter. Então, no caso, um urólito que se formou no rim e acabou descendo para o ureter, ou urólitos da bexiga que estão, então, fazendo sua passagem natural pela uretra. É uma doença de ocorrência extremamente comum na clínica, tanto de cães como de gatos, E muitas vezes ela pode levar à obstrução do trato urinário, tá? Então, dependendo do tamanho desses urólitos, como eles conseguem passar para as vias descendentes, junto com o fluxo urinário, dependendo do tamanho desses urólitos, eles podem acabar obstruindo a passagem, obstruindo em ureter ou então em uretra, que é muito mais comum, causa a obstrução, então, da via de saída urinária e o animal, então, ele não consegue mais eliminar a urina. E acaba se tornando, então, uma afecção emergencial, nesse caso, e o paciente ele corre riscos de desenvolver insuficiência renal aguda por conta, então, da obstrução do fluxo urinário. A gente não tem, então, a excreção dos compostos nitrogenados e a gente pode ter, então, insuficiência renal aguda decorrente de obstrução, tá? Não é incomum, acontece muito e acontece principalmente em gatos. Então, como que acontece, a formação do urólito? Por que eles se formam? O que leva a se formar os urólitos no sistema urinário, Então, tudo decorre, então, da diminuição de saturação, do aumento da saturação da urina, tá? Então, a urina, dependendo da sua saturação, da sua concentração, ou da sua diluição, ela vai tornar, então, o ambiente mais ou menos propenso à deposição de minerais que vão, então, se juntar e formar os urólitos, tá? Então, por exemplo, uma urina de baixa saturação é aquela urina que está mais diluída, tá? Então, é uma urina menos concentrada, com uma densidade abaixo de 1020, E nesse caso, a cristalização ela não ocorre, Então, não ocorre a precipitação de minerais da ingestão, tá? Então, não há a formação de urólitos, porque por conta dessa baixa saturação, acontece a dissolução de cristais pré-formados. A partir, então, de uma escala de saturação, a gente pode ter uma maior possibilidade de formação do urólito. Então, uma urina supersaturada é aquela urina em que a densidade já não está mais tão baixa, uma urina que não está mais tão diluída, e nesse caso não ocorre a dissolução de cristais pré-formados. Então, esses cristais eles acabam se precipitando na vesícula urinária, na urina, e existe uma possibilidade deles se juntarem, deles crescerem ali dentro, dependendo do quanto de tempo que essa urina permanecer supersaturada dentro do sistema urinário, e a gente pode ter, então, a formação de um urólito, tá? E no caso da hipersaturação, é quando a urina está extremamente saturada, extremamente concentrada, com uma densidade muito elevada, pouquíssimo diluída, e daí sim a gente pode ter, então, cristalização espontânea e um rápido crescimento do cristal. Então, a proteção do paciente para a formação de urólito é a dissolução da urina. Então,
concordam que para a gente ter uma urina mais dissolvida, mais diluída, precisamos ter uma maior ingestão hídrica, correto? Então, quanto mais água a gente toma, mais urina a gente produz, mais xixi a gente faz. Isso acontece com os animais também. Então, a dissolução da urina é um mecanismo de proteção importante para a formação dos urólitos. E isso aqui vai ser uma informação extremamente importante quando a gente for conversar sobre tratamento e prevenção das urolitíases em cães e gatos. Então, o processo de formação do urólito é chamado de litogênese, tá? E tudo decorre a partir de uma nucleação. O que seria essa nucleação? É a formação desse núcleo. Então, é alguma substância que vai então servir de substrato para o crescimento para a deposição de mais e mais de cristais e formação então do urólito, tá? Então, a gente tem uma conjunção de cristais que vão se acumulando, né? E acaba servindo então de substrato para a deposição de mais e mais cristais e ele vai crescendo então camada a camada, tá? Esse urólito, ele pode ser excretado, né? Então ele pode seguir a via normal urinária e ser excretado, ou então ele pode permanecer, dependendo do seu tamanho, ele pode permanecer dentro do sistema urinário e daí sim a gente vai ter o crescimento cada vez maior desse urólito, porque vai ter cada vez mais precipitação de minerais nesse núcleo pré-formado, tá? Então, o núcleo vai ser a parte mais importante, é o deflagrador da litogênese, né? Então, precisa haver um núcleo, um substrato, para que os cristais vão se diluindo. E esse núcleo, ele pode ser tanto minerais oriundos da dieta em excesso, ou então uma urina com hipersaturada, e a gente vai ter então a maior cristalização desses minerais da dieta, ou até mesmo algum corpo estranho, por exemplo, um ponto de sutura num animal que passou por um procedimento, por exemplo, de cirurgia da vesícula urinária, tá bom? Então, a urolitíase, ela acaba tendo uma patogenia multifatorial. Então, ela não é considerada uma doença, tá? Assim dizendo. E sim, ela é uma consequência de uma junção de fatores que levaram a ter uma urina mais saturada e com um ambiente susceptível à formação de urólitos. Então, quais seriam esses multifatores que predispõem, então, à cristalização e formação de um urólito? Então, tudo aquilo que vai interferir na saturação e na diluição da urina. Então, presença de anormalidades congênitas, como por exemplo o ureter ectópico, né? É uma formação congênita do sistema urinário relativamente comum, tá? Então, a gente tem a formação do ureter, a inserção do ureter em um local diferente do trígono vesical, né? Uma malformação congênita. E por conta disso, a gente vai ter, então, um fluxo urinário que vai acabar sendo errado, né? Não é um fluxo urinário adequado. E o paciente, então, ele vai estar predisposto a ter uma urina muito mais concentrada e possibilidade de formação de urólitos. Além disso, nós podemos ter, então, predisposição genética ou hereditária, então existem algumas raças que são mais predispostas, como, por exemplo, Shih Tzus e Agapsus. Presença de infecção do trato urinário, então vai ser o assunto da próxima aula. Então, a presença de bactérias, micro-organismos no sistema urinário, eles acabam acabam tornando a urina um ambiente susceptível à cristalização, porque ocorre uma alteração do pH da urina e também da concentração urinária. E além dela ser considerada um fator predisponente, os próprios urólitos também podem predispor às infecções do trato urinário e acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Uma piora a outra. A dieta, então, dietas muito secas, né, com baixa ingestão hídrica, ou então dietas com excessos de minerais e proteínas, podem predispor à formação de determinados urólitos, assim como a baixa ingestão hídrica, né? Então, aqui pensando principalmente em gatos, que são animais que não possuem um costume de tomar água o tempo todo, né? Então, tem gatos que vão tomar um pouquinho de água apenas uma vez ao dia e que comem ração seca como dieta principal. Então, esses animais são extremamente propensos à cristalização espontânea, porque eles acabam tendo uma urina muito saturada, né? Então,
Gatos que não fazem uso de dietas úmidas ou que tomam pouca água são muito predispostos ao desenvolvimento. Além da saturação da urina, a gente pode ter também a formação de cristais dependendo do pH da urina, né? Então, os minerais, eles dependem muito do pH urinário para se juntarem e formar os urólitos, tá? Então, o pH ideal que a urina deve estar para evitar a cristalização espontânea é um pH em torno de 6 a 6,5, tá? Então, qualquer fator que altere esse pH, tanto para mais ácido quanto para mais alcalino, pode predispor a formação de urólitos e determinados tipos de urólitos, que nós vamos conversar na sequência, eles acabam crescendo, alguns em pH ácido e outros em pH alcalino, tá? Então, no caso de um pH mais ácido, a gente tem, então, a cristalização de urólitos de oxalato de cálcio, né? Sendo que o oxalato de cálcio não necessariamente somente no pH ácido, mas ele também pode se formar em pH alcalino. Urólitos de urato, cistina, sílica e xantina, então são urólitos de meio ácido. E urólitos de pH alcalino são os fosfatos magnesianos amoníacos, que são as estrovitas, e os fosfatos de cálcio, que a gente vai conversar então na sequência. Então, começando com os urólitos de estrovita, tá? Eles também são conhecidos como urólitos de fosfato amoníaco magnesiano hexaidratado. E como o próprio nome já diz, eles são urólitos formados então de magnésio, fósforo e amônio, tá? São os urólitos mais comuns em cães e gatos, tá? Principalmente em fêmeas. Por quê? Porque por conta da anatomia, então elas acabam tendo uma uretra mais curta e elas facilitam então infecções ascendentes do sistema geniturinário ou do próprio sistema intestinal retal. E a gente tem então infecção ascendente do sistema urinário e formação dos urólitos de estrovita, tá? Por quê? Porque os urólitos de estrovita em cães eles estão associados à presença de infecção do trato urinário, tá? Então, a presença de infecção por bactérias predispõe à formação dos urólitos de estrovita. Por quê? Principalmente bactérias produtoras de urease, né? Então, elas quebram a ureia que está presente normalmente na urina, quebram essa ureia em amônia e isso alcaliniza a urina. E a alcalinização da urina acaba, então, reduzindo a solubilidade de cristais pré-formados e a gente tem, então, uma maior chance de urólitos de estrovita, tá? Então, as principais bactérias produtoras da urease, presentes, então, associadas aos cálculos de estrovita, são o Staphylococcus, Proteus, Klebsiella, Enterococcus e Ureoplasma, tá? Então, esses cristais, eles são provenientes da dieta, né? Então, dietas com altos níveis de magnésio, fosfato e amônio, né? Por exemplo, proteína com alto nível proteico, acabam, então, se juntando e formando os cálculos, os urólitos no meio pH alcalino devido à presença das bactérias, tá? Já em gatos, a presença dos cálculos de estrovita, eles ocorrem de maneira estéril. Então, não necessariamente os gatos precisam ter uma infecção do trato urinário para terem a formação dos urólitos de estrovita, tá? E eles são muito comuns. Então, nos gatos, a patofisiologia não está relacionada com infecção, e sim com uma urina mais hiperconcentrada e supersaturada. Então, é aquele caso que eu comentei anteriormente dos gatos que ingerem pouca água e comem alimentos muito secos, e a gente sabe que a dieta de gatos é muito mais rica em proteína, né? Como eles são carnívoros essenciais, a gente acaba tendo rações formuladas com altos níveis proteicos. Então, além da gente ter menos ingestão hídrica com urina mais concentrada, a gente tem um alto nível de amônia presente na urina, que acaba alcalinizando o pH urinário, facilitando, então, a cristalização, né, dos minerais de magnésio, fosfato e amônio, e eles acabam, então, se formando e formando os urólitos, né? Então, além da dieta rica em proteína, qualquer outra causa que possa levar à alcalinização do pH urinário pode, então, predispor à formação dos urólitos de estrovita.
Então, por exemplo, uso de fármacos ou então algum distúrbio nos túbulos renais que acabam acarretando então em uma alteração da filtração glomerular, a gente pode ter então a formação dos urólitos de estrovitas no meio pH ácido, alcalino, perdão. Os urólitos de oxalato de cálcio são os segundos tipos de urólitos mais comuns em cães e gatos, tá? Eles podem ocorrer também na vesícula urinária, mas é o tipo mais comum de urólito quando eles são encontrados nos rins ou nos ureteres, tá? Então, a formação inicial dos urólitos de oxalato de cálcio geralmente ocorrem nos rins. E eles acabam, então, podendo ser encontrados nos ureteres e na vesícula urinária por conta da passagem desses urólitos para esses locais, tá? E eles estão relacionados com concentrações de cálcio e de oxalato elevadas na urina. O que causa, então, a hipercalciúria, a presença de aumento de cálcio na urina? Então, em primeiro lugar, dietas ricas em cálcio, né? Lesões tubulares, né, dos túbulos renais, que acabam acarretando em uma baixa absorção de cálcio. Hiperparatireoidismo primário, porque a gente acaba tendo, então, um nível muito mais alto de cálcio no sangue e, consequentemente, hipercalciúria. O linfoma, porque uma das síndromes paraneoplásicas mais comuns do linfoma é a hipercalcemia. Excesso de vitamina D, né, porque vai fazer, então, todo aquele feedback com o calcitriol e a gente vai ter hipercalcemia secundária. A acidose metabólica e o hiperadrenocorticismo, porque eles acabam, então, levando a uma hipercalcemia. Então, qualquer causa de hipercalcemia vai levar a hipercalciúria e predisposição à formação dos urólitos de oxalato de cálcio, tá? E com relação ao aumento dos níveis de oxalato na urina, a gente tem, então, ocorrendo em dietas ricas em vegetais, vitamina C em excesso, chocolate, nuts e deficiência da vitamina B6, tá? Algumas raças têm uma predisposição genética para a formação dos urólitos de oxalato de cálcio, sem ter uma explicação direta, né? Então, só por predisposição racial, como, por exemplo, os Schnauzers, os Lhasa Apso e os Shih Tzus e os Spitz alemão, tá? Então, essas seriam as principais causas da presença de urólito de oxalato de cálcio, tá? E uma coisa importante aqui é que, como a gente viu anteriormente, os urólitos de oxalato de cálcio, eles crescem e eles se formam em urinas ácidas, tá? A gente vai ver posteriormente que o principal pilar do tratamento dos urólitos de Struvita, que são os mais comuns, é o uso de dietas acidificantes, né? Para a gente tentar acidificar o pH e dissolver os urólitos de Struvita. Então, animais que fazem o uso crônico, né, de dietas acidificantes que não possuem Struvita, eles acabam predispondo, então, a formação dos urólitos de oxalato de cálcio. Então, esse aqui vai ser um ponto importante para vocês lembrarem quando a gente estiver falando lá de tratamento, de diagnóstico. Agora, conversando sobre alguns urólitos que são menos comuns, mas eles também existem, tá? Então, os urólitos de urato, eles são provindos do metabolismo das purinas, tá? Então, as purinas, elas vêm da dieta rica em proteína e elas são metabolizadas em urato de amônio e ácido úrico. E a presença em excesso desses compostos na urina pode, então, predispor à formação de urólitos de urato. E o que acontece para que a gente tenha um aumento, né, desse urato? Então, por exemplo, cães da raça dálmata e bulldogs são os mais acometidos, são os tipos de urólitos mais comuns nessas raças, porque eles têm uma falha no metabolismo dessas purinas lá no fígado. Então, as purinas provindas da dieta das proteínas, elas são convertidas em xantina e, através de uma enzima chamada xantina oxidase, essa xantina é, então, metabolizada em ácido úrico. O ácido úrico lá no fígado, ele é convertido em alantoína pela presença da enzima urease, e a alantoína, então, segue para os rins para ser eliminada normalmente na urina. Essas raças possuem uma deficiência nessa urease do fígado, tá? Nessa uricase, que é essa enzima que quebra, então, o ácido úrico e a alantoína.
Então, como essa enzima não funciona, a gente não tem a conversão do ácido úrico em alantoína, então, consequentemente, a gente tem um aumento dos níveis de ácido úrico no sangue, que, quando serão excretados, eles vão aumentar, então, na urina e predispor à formação desses uratos de amônio, tá? Então, essa é a principal causa desses urólitos nesses animais, e esses cães são extremamente predispostos por conta dessa falha da uricase. Um outro mecanismo de formação, além da ausência dessa uricase, é uma falha diretamente nos túbulos renais. Então, uma falha genética que faz com que os túbulos não reabsorvam o ácido úrico e a lantoína, e a gente tem, então, a formação desses urólitos, tá? Então, outras causas que podem levar a esse metabolismo deficiente incluem uma insuficiência hepática importante, ou então presença de shunts portosistêmicos. Então, a gente, consequentemente, tem uma falha na metabolização hepática e não tem a conversão do ácido úrico à lantoína. Presença de infecções do trato urinário, então, por conta, principalmente das bactérias produtoras da urease, que acabam, então, quebrando o urato de amônio na urina, e a gente tem, então, a formação do amônio em excesso na urina e predisposição dos urólitos de urato, dietas ricas em proteínas, por conta do metabolismo direto das purinas, e urina com pH ácido predispõe, então, à formação dos urólitos de urato. Os urólitos de sílica, eles são extremamente raros em cães, e eles estão associados a dietas com altos índices de silicato, ácido salicílico e silicato de magnésio, que são encontrados, então, em cereais à base de glúten, como, por exemplo, o milho e a casca de soja, tá? Outro fator que pode levar ao aumento desse silicato na urina é a ingestão de terra. Então, animais com apetite depravado que comem terra por algum motivo também podem ter. O pH ácido da urina predispõe à formação dos urólitos de sílica e eles podem, então, causar infecções do trato urinário secundária à formação dos urólitos. E os urólitos de cistina, que também são mais raros, né? Eles têm essa característica de serem bem pequenininhos, múltiplos e de uma coloração avermelhada, tá? E eles são decorrentes da cistinúria em excesso, né? O que leva à excreção aumentada de cistina? Então, um defeito hereditário, principalmente de deficiência tubular na reabsorção renal, ou então um defeito autossômico ligado ao sexo. Então, machos são mais predispostos por conta dessa deficiência tubular hereditária. Algumas raças também são predispostas por terem essa deficiência tubular, como os Dachshund, os Basset Hound, Bulldog inglês, Yorkshire, Chihuahua, Mastiff e Rottweiler. E os urólitos de cistina, eles são responsáveis por causarem obstruções uretrais, porque esses pequenos urólitos acabam facilmente saindo da vesícula urinária até a uretra, e elas podem, então, obstruir em algumas regiões onde a uretra acaba ficando mais fina, principalmente em machos que têm, então, uma uretra mais longa e mais fina do que as fêmeas, tá? E eles também, o pH ácido da urina promove a formação dos urólitos de cistina. Outros urólitos que podem também ser encontrados, né, de uma maneira mais incomum, que não necessariamente estão relacionados à deposição de minerais, são urólitos decorrentes de metabólitos de fármacos. Então, por exemplo, animais que fazem uso de antibióticos, como sulfonamidas, ciprofloxacinas ou tetraciclinas, ou então o allopurinol, eles podem, então, desenvolver os urólitos, né, por conta do metabolismo desses fármacos, que acaba acarretando na formação de cristais na urina, que podem, então, formar urólitos, tá? E, no caso do allopurinol, ele vai agir lá naquele metabolismo da xantina, que faz a conversão da purina em ácido úrico, e a gente não tem, então, essa conversão, e a gente pode ter a deposição desses urólitos de xantina, tá? E a gente pode ter também, que é o que na maioria das vezes ocorre, são urólitos compostos ou mistos. Então, a gente pode ter urólitos de diferentes
classificações presentes, ou então que eles são mistos, eles são formados por vários tipos de cristais, a gente tem um urólito misto, tá? E isso é o que na maioria das vezes acontece. Então, com relação aos sinais clínicos das urolitíases, vai depender bastante da localização que esse urólito se encontra, do número de urólitos e do tamanho. Então, com certeza, um urólito grande desse tamanho na vesícula urinária, ou então urólitos múltiplos e maiores, vão causar consequências e sintomatologias muito maiores do que urólitos que acontecem de uma maneira muito pequena e muito isolada, né? E também vai depender se o animal ele tem ou não presença de infecção do trato urinário secundário, tá? Mas, na maioria das vezes, o animal ele apresenta sinais clínicos de cistite, que é uma inflamação da vesícula urinária. Então, o animal ele vai apresentar hematúria, polaciúria, disúria, estrangúria, principalmente quando a gente já tiver obstruções parciais, né, da uretra, ou então a presença do urólito na uretra, incontinência urinária e periúria. Então, principalmente gatos, quando estão acometidos por cistites ou presença de urolitíases, é muito comum que eles apresentem, muitas vezes como único sinal clínico, a micção em locais inapropriados ou locais que ele não está acostumado. Então, por exemplo, fora da caixinha de areia, tá? E também vai depender se há ou não presença de obstrução, né? Então, se esse urólito está causando obstrução uretral, a gente vai ter sinais clínicos muito mais graves e um paciente que pode, então, ser um paciente emergencial. Então, o animal ele vai apresentar distensão da vesícula urinária com muita dor abdominal, e aqui é importante ter cuidado ao palpar essa vesícula urinária, porque ela está distendida geralmente com a mucosa fina e irritada, a gente pode, então, provocar uma ruptura vesical só pela palpação, e o animal pode apresentar sinais sistêmicos, né, decorrentes principalmente da azotemia e insuficiência renal aguda, como depressão, apatia, anorexia e vômito por conta da uremia, tá? Então, gatos, eles são muito predispostos a fazerem obstruções pelas urolitíases, né, por conta da uretra deles, gatos machos principalmente, né, a uretra deles ser muito mais longa e mais fina, né, e eles apresentam aqui a curvatura peniana, que é um dos locais onde a gente pode ter uma alta presença de obstruções. O diagnóstico das urolitíases, ele é baseado, tá, em alguns fatores. Então, com relação à anamnese, o exame físico, a gente pode ter, então, a presença dos sinais clínicos compatíveis com cistite, né? A dieta desse animal, é importante você questionar o proprietário sobre a dieta, se é uma dieta mais úmida, mais seca, rica ou não em proteína, como que é a ingestão hídrica desse paciente, principalmente para gatos. Se esse paciente já teve alguma vez esses sintomas, né? Então, é muito comum a presença de recorrências nas urolitíases, e se ele já teve, qual o tratamento que ele utilizou, para você saber exatamente o que ele já utilizou e o que não funcionou. A palpação abdominal, então, pode evidenciar a presença de vesícula urinária distendida nos casos das obstruções, e aqui vale o cuidado, então. E, no caso de obstrução, a gente pode ter alterações da frequência cardíaca e presença de arritmias por conta do aumento do potássio sérico, por conta da não excreção do potássio. A gente pode ter, então, arritmias e bradicardia associada, né? Então, os sinais clínicos aqui muito comuns em gatos, principalmente obstruídos, é uma posição de esforço na hora de urinar, o paciente passa horas na caixinha de urina tentando urinar e não consegue, urina que goteja, com presença ou não de sangue, animal vocalizando muito na hora de urinar, então são sinais compatíveis com as urolitíases e cistites. Com relação aos achados laboratoriais das urolitíases em cães e gatos, né, frequentemente a gente normalmente não cursa com alterações de hemograma, tá? Então, uma afecção do sistema urinário, principalmente inferior, né, no geral, elas costumam não causar tantas repercussões, né, em achados de exames laboratoriais, como, por exemplo, no hemograma, né? Então,
A gente pode ter alguns casos presente leucocitose, mas daí estariam mais relacionadas a outras condições que também acabam prejudicando no paciente com urolitise, como por exemplo um paciente com uma pielonefrite associada, que é uma infecção do rim, ou então um paciente com uma cistite muito grave, né, uma cistite, uma pielonefrite muito grave e muito crônica. Mas de maneira geral, as urolitises elas não costumam causar alterações em hemograma. Com relação aos achados de bioquímica sérica, naqueles pacientes que estão com sinais de obstrução parcial ou total devido à urolitise, nós vamos ter então os achados então com relação à azotemia, né, por conta da não excreção desses compostos, então a gente vai ter consequentemente o aumento da ureia e da creatina no sangue e também o aumento do fósforo e do potássio por conta da não excreção, né? Então, pacientes obstruídos, frequentemente temos níveis bem elevados de azotemia, hiperfosfatemia e hipercalemia, que vão estar também diretamente relacionados ao quadro de injúria renal aguda, que esses pacientes acabam ficando predispostos a desenvolver, né? E com relação a pacientes hipercalêmicos, com aumento dos níveis de potássio, é imprescindível a realização de um eletrocardiograma, que irá, então, iremos verificar através do eletro algumas alterações bem particulares relacionadas à hipercalemia, né? Porque o potássio, ele acaba influenciando diretamente nos miócitos, né? Com relação aos potenciais elétricos dos miócitos para realizar despolarização e repolarização atrioventricular. Então, comumente, nós temos alterações eletrocardiográficas. E essas alterações, elas podem se tornar muito graves, dependendo da concentração de potássio. O paciente ele pode vir até mesmo a ter paradas cardíacas relacionadas ao aumento de potássio. Então, dependendo do nível de potássio, a gente pode ter, então, apenas alterações da onda T, que é o achado mais comum no eletrocardiograma de pacientes hipercalêmicos. Então, é comum a gente ter uma onda T bem aumentada e bem apiculada, normalmente em formato de tenda, tá? Por conta dessa interferência na repolarização ventricular que o aumento de potássio acaba causando. E em níveis muito elevados, a gente pode ter até mesmo bloqueios atrioventriculares, bradiarritmias, importante, arritmias ventriculares e até mesmo parada cardíaca. E com relação a pacientes que apresentam aqueles urólitos de urato, né, decorrentes principalmente de insuficiências hepáticas ou chantes portosistêmicos, podemos ter associado no bioquímico sinais de disfunção hepática, né, então alterações nas enzimas hepáticas e nos marcadores de função hepática. Com relação à urinálise, ela é um exame bem sensível para a detecção de urólitos, tá? Só que vai depender muito do método de coleta que você utilizou, o armazenamento dessa amostra e o tempo que ela ficou armazenada. Então, erros, né, nessa parte de coleta e de armazenamento pode causar uma alteração do pH e alguns sedimentos podem precipitar. E daí a gente vai ter uma falsa presença de cristais que na verdade não ocorre. Então, o ideal é você coletar a urina e imediatamente mandar para a análise, tá bom? E a gente tem, então, as variações com relação ao pH, né? Então, é importante sempre realizar a fita para avaliar qual tipo de pH para você ter, então, uma sugestão de qual urólito é o mais provável. O animal com urolitíase ou então com hipersaturação, comumente ele apresenta cristalúria associada, que é a presença de cristais na urina e visualização no microscópio. Só que tem que ter cuidado ao interpretar, porque os cristais, eles podem estar presentes na urina sem ter os urólitos, né? E sim quando supersaturada. Então, uma urina supersaturada, ela favorece a precipitação de cristais, mas não necessariamente a gente já tem a formação do urólito, né? Então, e também outra coisa importante é que não necessariamente o cristal que foi visualizado está relacionado com o tipo de urólito, tá? Porque na maioria das vezes os urólitos eles podem ser mistos. Então, não adianta se basear somente no tipo de cristal para instituir o tratamento.
tá? Então, nesse caso aqui eu tenho duas imagens, aqui os cristais de oxalato de cálcio, que tem esse formato mais de losango, bem bonitinho, e aqui os cristais de estruvita, que tem uma forma de retângulo, uma forma retangular, tá? Então, pessoal, ter a presença de cristalúria indica que um fator predisponente para a formação de urólitos, mas não necessariamente indica que o animal tem cristalúria e também tem urolitíase e também não indica que esse paciente aqui realmente tem um urólito de oxalato de cálcio, tá? Porque eles são mistos. Além disso, a urináris ela também te ajuda porque a gente pode identificar a presença de bactérias associadas, proteínas ou então presença de hemácias no caso das cistites associadas. A urocultura ela vai ser essencial para pacientes que têm infecções do trato urinário associado, tá? Então, como a gente conversou, as ITUs elas podem ser tanto a causa primária do urólito ou então secundárias, elas podem acabar predispondo à formação de mais e mais de urólitos e você acaba não conseguindo um tratamento adequado nesses pacientes que têm ITU crônica e recorrente. Então, é importante realizar a urocultura, principalmente quando o paciente tem urolitíase recidivante, porque eles podem ser uma causa primária ou então perpetuante da urolitíase. E daí a realização da urocultura te ajuda a identificar exatamente qual o tipo de bactéria e também permite a realização do antibiograma para instituir um tratamento mais adequado. O diagnóstico por imagem acaba sendo uma ferramenta muito útil e muito sensível na detecção dos urólitos na rotina, tá? Então, através dos exames de imagem, a gente consegue visualizar qual é a localização desse urólito, qual é o tamanho dele, qual é a quantidade. Então, para a gente se basear principalmente na nossa terapia, né? Será que esse paciente pode ser tentado um tratamento clínico ou será que ele precisa de intervenção, né? Então, o exame de imagem ele te ajuda muito a guiar o teu tratamento. E ela também serve para o acompanhamento terapêutico. Então, a gente consegue, então, por meio das imagens, acompanhar se esse paciente vai estar excretando esse urólito, se o urólito está diminuindo de tamanho com o tratamento clínico ou se ele está tendo recidiva, tá? Então, o primeiro exame de imagem é a radiografia abdominal, que ela acaba sendo um pouquinho mais específica, tá? Principalmente para urólitos que são radiopacos. Então, o urólito de oxalato de cálcio, estruvita e sílica são radiopacos, eles são visíveis facilmente na radiografia, tá? Então, a gente consegue ver exatamente a localização desse urólito, o tamanho dele e qual é a quantidade de urólitos que a gente pode ter, tá? Então, é importante aqui só a gente frisar que a visualização dos urólitos na radiografia requer que eles sejam ou muito, né, uma grande quantidade de urólitos, como vocês estão vendo aqui, que não é apenas um, e sim vários, ou urólitos acima de 3 a 4 milímetros, para que eles consigam aparecer na imagem radiográfica. E daí a gente pode fazer exames radiográficos tanto contrastados ou não contrastados. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma suspeita de uma obstrução ou uma ruptura devido a esse urólito, pode ser feito então o contraste nas vias urinárias para visualização. E a radiografia ela também acaba identificando, né, quadros de hidronefrose por conta de obstrução do sistema urinário. Tá? Então aqui a gente tem aqui um raio-x de um gato e a gente consegue ver aqui múltiplos urólitos na saída da uretra desse animal. Tá? Então é um animal que com certeza vai apresentar uma obstrução. Tá? Aqui um animal que passou por a injeção de contraste diretamente por uma sonda uretral, né? E daí a gente consegue ver que se tem ou não tem, né? Se a vesícula urinária está preservada ou se tem ou não tem extravasamento do contraste indicando uma possível ruptura, né? Aqui um animal apresentando hidronefrose, um animal que passou por cistografia excretora, então a gente consegue visualizar o rim, né, com o tamanho aumentado e o ureter extremamente dilatado decorrente da possibilidade de uma obstrução decorrente de um urólito. A ultrassonografia abdominal, ela acaba sendo um pouquinho mais sensível, tá, do que a radiografia. Então, ela vai ser melhor, principalmente para urólitos radiolucentes, como o urato de amônio,
mas ela também acaba permitindo a visualização de urólitos radiopacos, porque acaba tendo a formação de sombra acústica. Então, aqui a gente consegue visualizar, ó, 3 urólitos na vesícula urinária, causando uma sombra acústica, tá? E a ultrassonografia, ela permite também a visualização de sedimentos urinários em excesso, né? Então, é um paciente que está com sinais de cistite, você quer identificar se esse paciente pode ou não ter urolitise, a gente pode ver aqui na imagem ultrassonográfica a presença de excesso de cristais na urina, que acabam se depositando no fundo da vesícula urinária, ou então, quando a gente faz uma manobra aqui a gente acaba fazendo uma força, mexe um pouquinho o transdutor sobre a cavidade abdominal para ter um turbilhonamento aqui da urina, a gente consegue ver esses cristais brilhando na imagem, tá? E também ajuda no diagnóstico da cistite associada com o aumento da espessura da parede da vesícula urinária, parede irregular, identificando uma cistite associada. O diagnóstico essencial e padrão ouro para a determinação da urolitíase é a determinação mineral. Então, a determinação mineral, ela permite avaliar qual é a composição desse urólito, do que ele é formado. E isso vai ser imprescindível para o tratamento, para a instituição terapêutica adequada e também principalmente para casos recidivantes, tá? Se a gente for contar somente com a aparência física desse urólito, né? Então, contar que, dependendo do formato desse urólito, ele vai ser de um tipo ou de outro, nós vamos estar muito equivocados, tá? Então, os urólitos, eles podem tomar formatos extremamente diferentes e eles não têm relação com o tipo de urólito, tá? Existem 2 análises para determinação mineral, a análise qualitativa, que ela vai identificar quantos por cento de minerais tem em cada camada desse urólito, né, nesse urólito por inteiro. Só que para ela ser sensível, tem que ser um urólito 100% do mesmo mineral, né? Então, por exemplo, um urólito de estrovita 100%, a análise qualitativa vai me dar que praticamente 100% desse urólito é constituído por estrovita, tá? Só que a maioria das vezes nós temos urólitos mistos, né? E daí a análise quantitativa vai ser muito mais eficaz, porque ela vai me dizer camada a camada qual é o tipo de urólito e ela vai me dizer qual é o urólito que está no núcleo. E isso é importante para a gente instituir o tratamento adequado, porque o núcleo é o fator deflagrador da litogênese. Então a gente precisa tratar baseando-se no núcleo, no primeiro fator deflagrador. Então, são poucos locais que fazem essa análise, tá? Mas existe e dá para fazer. Então, e é importantíssimo, principalmente em casos recorrentes que o tratamento não está sendo eficaz, é importante que você mande esse urólito para análise após a remoção cirúrgica dele. Com relação ao tratamento das urolitíases, o ideal, como eu comentei, seria baseada na formação do urólito, que daí você vai saber exatamente qual é o urólito de base e você consegue instituir a terapia mais adequada para evitar a formação desse urólito. Então, a gente pode ter 2 tipos de tratamento para as urolitíases. Tratamento clínico, que se baseia na dissolução do urólito e dos cristais baseando-se no pH da urina, redução da concentração de minerais calculogênicos e aumento do volume de urina, né? Então, aumento da ingestão hídrica. E o tratamento cirúrgico em urólitos que não são passíveis de dissolução, casos obstrutivos ou casos refratários. Então, no caso do tratamento com dissolução, a gente utiliza para os urólitos de estrovita, xantina, cistina e urato. No caso do urólito de estrovita, o tratamento é com base na utilização de antibiótico para cães, né? Porque tem a associação da infecção do trato urinário associada, e dissolução através de acidificação da urina, tá? Já a xantina, cistina e urato são dissolução alcalinizando a urina.
essa dissolução é a base de dietética. Então, existem dietas específicas formuladas tanto para acidificar como para alcalinizar a urina e tratar dependendo de qual é o tipo. Então, no caso dos urólitos de Estruvita, que são os mais comuns, a gente parte para o tratamento clínico de dissolução desse urólito. Então, a dissolução será a base de dieta acidificante, e essa dieta ela tem que ser instituída por no mínimo 60 dias, e após esses 60 dias, né, que você vai fazendo o acompanhamento desse urólito, mais 30 dias após a dissolução. Então, quando você já não visualizar mais o urólito, você continua por mais 30 dias e daí para. É uma dieta com restrição de proteína, fósforo e magnésio. E existem formulações comerciais para isso. E além disso, é importantíssimo realizar o controle da infecção do trato urinário com antibiótico terapia. O ideal é com base em cultura e antibiograma, mas quando não for possível, a primeira escolha de antibiótico é a amoxicilina na dose de 22 mg por quilo BID por no mínimo 15 dias. E é importante você fazer o acompanhamento tanto ultrassonográfico do urólito como da urinálise. Pode-se utilizar também inibidores da urease, né? Então, eles vão agir inibindo aquela ação das bactérias urease positivas e não vai ter a conversão, então, da ureia em amônio, que é com o uso do ácido acetohidroxâmico. O tempo para a dissolução dos urólitos de Estruvitas é pelo menos 8 a 10 semanas. Então, é importantíssimo que você realize o acompanhamento ultrassonográfico dessa dissolução, se está resolvendo ou se não está. E se não estiver resolvendo, você precisa investigar, né, fatores que estão predispondo ou então é um tipo de urólito errado. Por isso que é importante você identificar qual é o tipo de urólito. No caso, então, de urólitos que não são passíveis de remoção, de dissolução, perdão, eles precisam ser removidos, eles não vão diminuir de tamanho nem ser dissolvidos, eles precisam ser diretamente removidos do sistema urinário. E inclui, então, o oxalato de cálcio, fosfato de cálcio e o urólito de sílica. E como que é feita essa remoção? Então, a remoção ela pode ser feita cirúrgica, e é preferível que esse urólito esteja na vesícula urinária para ser feita a cirurgia. A gente pode fazer a retrohidropropulsão, que é a colocação de uma sonda, né, uretral, e a gente vai, então, por meio de hidropropulsão com solução fisiológica, mandar esse urólito que está na uretra para a vesícula urinária, assim como a lavagem vesical de expulsão, né, então, geralmente realizado durante o procedimento cirúrgico. E existe também um procedimento chamado de litotripsia intra e extracorpórea, mas esse procedimento ele não é feito ainda no Brasil. E essas técnicas elas acabam sendo então utilizadas também nos casos de obstrução uretral, né? Então, se a gente tem obstrução uretral por conta de um urólito, o ideal é que o paciente entre para a cirurgia ou que seja realizada a retrohidropropulsão para daí tentar realizar um tratamento clínico posteriormente. Então, no caso do oxalato de cálcio, ele não é dissolvível, então o tratamento de base é com remoção cirúrgica. E daí você precisa prevenir recidivas, né? Então, reduzir o consumo de cálcio, reduzir o consumo de oxalato de cálcio, para a gente diminuir a formação desses urólitos, restrição moderada de proteína e restrição moderada de sódio. O citrato de potássio, ele tem um efeito alcalinizante da urina, né? E a gente sabe que o olfato de cálcio ele cresce em meio ácido e ele inibe então a formação dos cristais de urólito de oxalato de cálcio. Além do uso da vitamina B, que também tem essa ação, e a gente também pode utilizar diuréticos para tentar aumentar a dissolução dessa urina, como por exemplo a hidroclorotiazida. Mas é importantíssimo que a gente diagnostique corretamente esse tipo de urólito, né? Então, como a gente conversou, o urólito de Estruvita, que é o mais comum, o tratamento de base é com acidificação da urina, né? E a urina ácida, ela favorece a precipitação de oxalato de cálcio. Então, não tem como a gente saber se é Estruvita ou oxalato de cálcio somente com urinálise ou com imagem.
Então, às vezes, você está tratando um paciente achando que ele tem estrovita com dieta acidificante, e na verdade ele tem oxalato de cálcio. Então, a única coisa que você vai fazer é aumentar a cristalização do oxalato de cálcio e piorar, então, as urolitíses. Por isso que é importante você diagnosticar corretamente. Como uma prevenção geral das urolitíses, né? A prevenção ideal, ela só é estabelecida na composição do urólito, pela análise quantitativa. É importante que vocês gravem isso, tá? Mas, de uma maneira geral, fatores que podem auxiliar na prevenção incluem aumento da ingestão hídrica, então, utilização de rações úmidas esporadicamente, né? Então, principalmente para gatos. É importante que você realize a administração de dieta úmida pelo menos uma vez ao dia, principalmente em gatos que não têm costume de ingerir água ou que comem somente ração seca, acompanhamento regular das recidivas, um diagnóstico adequado com base na análise quantitativa do urólito é imprescindível, correção de causas bases quando presentes, né? Então, no caso de shunt portos de urólitos de urato, verificar se esse paciente pode ter um shunt ou se ele pode ter uma insuficiência hepática e tratar. Se é um paciente que está fazendo uso do alopurinol, predispondo a urolitise de xantina, descontinuar o uso do alopurinol. Monitorar recorrência de ITU, que pode ser um fator predisponente. E tratar causas de hipercalcemia nos pacientes com urólitos de oxalato de cálcio. Então era isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.